Oi, gente. Eu recebi uma pergunta muito inusitada na minha caixinha de um segurado, uma dúvida que todo mundo tem em relação ao INSS, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dirimir essa dúvida, né? Para trazer um esclarecimento, esclarecer essa dúvida para vocês. E por que eu tô trazendo aqui também? Porque todos os segurados, eu acho que todas as pessoas têm dúvidas em relação a isso. E se cair alguma coisa nesse sentido na sua prova, se você for prestar o INSS, você também vai aproveitar, você vai lembrar disso aqui que eu tô falando para vocês, né? Bom, o que que eu recebi a seguinte pergunta: por que que os peritos do INSS negam tantos benefícios? Porque eu estava doente, eu estou doente, o meu benefício foi negado. Então, por que que, apesar da pessoa estar doente, levar o atestado e tal, alguns benefícios são negados? Né? E eu vou trazer isso aqui para vocês. Porque é a questão da incapacidade, as doenças incapacitantes versus a doença. Então, muitas vezes você pode estar doente, mas lá no INSS, o que vai ser verificado é se a sua doença te incapacita para o trabalho ou, se você está estudando para concurso, né? Se aquela doença vai incapacitar o segurado para o trabalho. Então, às vezes, você pode estar com uma gripe e ir trabalhar, você está doente, você está com dor de cabeça, mas aquilo não te incapacita, você não precisa tirar licença. Você pode ir trabalhar. E aí você vai falar assim, Tati, mas as perícias que são feitas lá não é só sobre gripe, são coisas muito mais sérias, né? Às vezes, muito que eu vejo problemas de coluna, essas coisas, né? Questões ortopédicas, não sei nem se é certo falar problema de coluna, mas a questão é essa. Às vezes, acontece muito de uma pessoa pegar um benefício, e eu não vou entrar aqui no mérito do valor do benefício ser capaz de prover uma família, né? Ser capaz de sustentar uma família. Às vezes é um salário mínimo, é uma família grande, a pessoa entra com pedido de benefício por incapacidade, seja temporário ou seja permanente, né? Seja o auxílio-doença ou aposentadoria, e a pessoa entra com aquele pedido de auxílio-doença, mas ela continua trabalhando. Então, se ela está incapacitada para o trabalho, por que ela está recebendo auxílio-doença? Aí as pessoas vão falar pra mim, não, mas é porque o valor que ela recebe de auxílio-doença, que é o 90%, né, do cálculo do salário de benefício, ele não dá pra pagar as despesas, a pessoa tem que trabalhar mais. Por quê? Quando ela faz o trabalho dela, às vezes, muitas vezes, ela é profissional autônomo, né, ela ganha muito mais, então tá fazendo falta a renda que ela recebeu, então ela recebe o benefício e trabalha de forma informal, ela continua trabalhando de forma informal, né, sem contribuir para que não perca o benefício. E isso é muito sério, né, porque isso, além de ser errado, ser antiético, né, porque todos nós contribuímos para o INSS, para todos nós termos o direito aos benefícios e a aposentadoria e a tudo que a gente precisa, a gente lesiona, né, os nossos iguais, né, a todos os outros que também estão contribuindo. E isso é uma atitude ilegal também. Porque se você não pode trabalhar, você está incapaz do trabalho, você tem que ficar afastado do seu trabalho, como que você vai trabalhar? Então isso é incoerente. Então, se o perito do INSS, ele vê que a pessoa pode trabalhar, ele não vai afastar a pessoa. Ele vai afastar a pessoa quando aquela moléstia está impedindo mesmo que ela realize o trabalho dela. Não me xinguem aqui no vídeo. Eu estou falando da legislação, eu não estou julgando. Né? Eu sei que muita gente precisa de uma renda maior, que às vezes o benefício traz uma renda menor, traz uma redução, né, no que a pessoa ganha. Isso impacta, né, no provimento da família. Mas a questão é que o certo é, se você está incapaz para o trabalho, você é afastado e não trabalha. Não estou entrando no mérito se você precisa trabalhar. Então, o que o perito do INSS ele vai ver? Se você está incapacitado. E eu até quero trazer aqui uma história para vocês, gente, é uma história muito maluca. Eu ri demais dessa história quando me contaram. Foi a esposa do perito de uma cidade que eu trabalhei que me contou.
E isso retrata muito isso que eu tô trazendo para vocês hoje. E às vezes vai cair uma coisa dessa na prova, vocês vão lembrar, né, da doença incapacitante. A esposa do perito lá do INSS estava grávida e estava esperando o montador de móveis para montar os móveis do bebezinho, né? Ela já estava quase ganhando o bebê e tal. E aí o montador foi na casa dela, né? E ele atrasou para chegar lá. E aí quando ela atendeu a porta, né? Ele tava assim estressado, falou assim: "Nossa, senhora, me desculpe, eu atrasei porque eu tava passando por uma perícia lá no INSS, né?" E aí ele falou assim: ele falou assim: "Eu vou te falar uma coisa." Ele falando pra esposa do perito: "Eu vou te falar uma coisa." Era uma cidade pequena, era o único perito que tinha lá. Aquele perito lá não tem mãe, não, viu? Aí ele falou assim: "Como?" Ele falou assim: "Não tem mãe, não, é um filho da." E xingou o homem, e xingou. Aí ela só falou assim que ela ficou só escutando. Ela aí falou assim: "Pois é, você não vê que eu tô com a coluna não sei o que, o braço não sei o que, será que eu quero o problema dele?" E ele negou a minha perícia. E isso, ele tava com um problema realmente assim, ortopédico, sabe assim, da coluna e tal. E ele trabalhando assim, normal, sem sentir dor nem nada. Ó, botando pra quebrar lá, juntando, montando móvel, arrastando móvel, segurando trem, subindo, descendo. Zero bala ele tava, zero bala. Mas provavelmente ele tinha algum problema. Mas aquilo realmente, no momento da perícia, não deixou ele incapacitado. E aí ela conta que aí ela começou a ficar com medo, porque ele não parou de xingar, ele fazendo os trens, xingando e trabalhando. E aí ela falou que foi começando a esconder os porta-retratos, pôs um negócio no quadro dele, se foi tirando as coisas, pra ele não ver que aquilo era a casa do perito, porque ela falou: "Pronto, eu tô aqui grávida sozinha. E esse homem querendo matar meu marido aqui, como é que eu vou fazer?" E eu nunca esqueci essa história, gente. Eu achei essa história muito inusitada, né? E ele comprovou pro perito que ele estava capaz para o trabalho, porque se ele tivesse incapaz para o trabalho, ele não teria conseguido trabalhar. E aí a gente fala, muita gente tá com dor, tá sofrendo, tá com doença e tá se esforçando para trabalhar. Mas existe no INSS também a reabilitação, onde você se afasta e você é aproveitado em outro trabalho, né? Uma das coisas que aconteceu também nessa cidade foi um rapaz que ele, num acidente de trabalho, perdeu as duas pernas. E não era o dia dele trabalhar, vocês acreditam? Era um dia que era a folga dele e um colega dele pediu para ele ir. Num acidente, foi um acidente automobilístico. Ele perdeu as duas pernas, né? Ele tava trabalhando em cima do poste e um bêbado acertou o poste. E eu sei que foi uma questão relacionada à fio elétrico, foi muito triste. Esse rapaz, ele era muito jovem, ele tinha uns 22 anos. Um rapaz muito forte. Aí o perito veio contar a história pra gente, que encaminhou ele para a aposentadoria que ele pediu e virou uma comoção na cidade. Só que aquele perito não queria encaminhar ele para a aposentadoria, ele queria encaminhar ele para o auxílio-doença e para a reabilitação profissional, onde ele iria aprender outra profissão que ele pudesse exercer, mesmo não tendo mais as pernas. E aí, ele chegou a falar isso com ele, mas ele ficou muito revoltado. Então, ele encaminhou ele para aposentadoria e ele foi aposentado. Só que o que ninguém conta é que o INSS, nessa reabilitação profissional, o INSS fornece próteses. Próteses criadas pro segurado. Eu participei, quando eu estava na seção de logística, de um pregão, onde a gente conseguiu próteses. São próteses, assim, personalíssimas. Tem todo um corpo de profissionais, de peritos, terapeutas ocupacionais dentro do INSS que prescrevem essas próteses e há um pregão de licitação para comprar as próteses e as próteses são entregues para os segurados. Então, aquele rapaz, se ele entra no auxílio-doença e na reabilitação profissional, ele receberia próteses, ele teria todo o acompanhamento na adaptação das próteses. Ele receberia treinamento gratuito, isso em instituições, sabe, como o SESI, Senai. Ele receberia, eu não sei se o SESI é o Senai, né, CESP, mas ele é profissionalizante, ele ganharia do INSS um curso profissionalizante para se capacitar para outro trabalho. Essa é a reabilitação profissional. Que ele pudesse exercer, que ele não precisasse mais subir em alturas e tal. E ele, como era muito jovem, tinha 22, 23 anos, ele ia conseguir se reabilitar, ele ia ganhar prótese e logo ele poderia ter um emprego que ele ganharia muito mais do que ele recebe como aposentado por invalidez.
porque a aposentadoria por invalidez impede a pessoa de trabalhar. Então, ele nunca mais vai poder ter um trabalho onde ele como fala, fichado, né, com a carteira assinada, porque vai aparecer para o INSS. E se ele tiver um CNPJ, ele também não vai poder, porque vai aparecer as contribuições. Então, a vida dele ficou limitada à aposentadoria. Então, quando a gente fala nessa questão de perícia, de peritos, etc., claro que existem bons profissionais e existem maus profissionais, mas existe por trás muitas coisas muito mais complexas que ninguém traz aqui. Provavelmente eu vou ser muito xingada nesse vídeo. Mas quando vocês forem estudar e para o concurso também, né? Se você não é segurado, se você não tá nesse vídeo aqui porque você é segurado, quando vocês forem estudar, vocês vão lembrar que a doença, para afastar, ela tem que ser uma doença incapacitante. O trabalhador tem que estar incapacitado para o trabalho, tem que aparecer aí nas questões o termo incapacitado. Ele não tem que estar simplesmente doente, não que seja simples estar doente, mas tem que ser uma doença incapacitante. Vou trazer também aqui para vocês um exemplo de quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas. Uma servidora que tem lá, que ela faz atendimento, ela é deficiente visual, totalmente deficiente visual, 100%, né? Que as pessoas falam cega, né? Não é correto falar cego. Mas ela não enxerga. E ela teve uma prova adaptada em braille e ela passou na vaga de pessoa com deficiência e hoje ela é uma servidora pública do TJMG com plano de carreira magnífico. Então, a cegueira dela total não incapacitou ela para o trabalho. Ela, inclusive, é servidora pública. Então, a gente tem que entender muito esse conceito de doença incapacitante, né, de deficiência, que são limitações, nem sempre são incapacitantes, para a gente entender melhor como que funciona essa dinâmica da perícia. E agora, se cair qualquer coisa parecida na prova de vocês também vão lembrar. Vocês vão lembrar desses exemplos, eu tenho certeza. E isso vai ajudar também na sua aprovação. E eu queria trazer essa coisa inusitada hoje, porque eu achei muito interessante essa questão que foi me trazida no direct. E se vocês quiserem coisas mais inusitadas aqui, ou tiverem algumas dúvidas que vocês querem que eu traga exemplos práticos, é só falar aqui comigo, tá? E vem aqui com a Tati, que a vitória é certa. Até o próximo vídeo.